Bom, pessoal, vamos lá então continuar a falar sobre o contrato de engenharia, né? Então, como já dito, o contrato de engenharia ele é um contrato atípico, né? Então, ele não tem legislação específica no nosso ordenamento jurídico nacional, até porque ele é uma modalidade contratual importada, mas não é tão recente assim, né? A gente falou no processo histórico que desde os idos dos anos 50 você já tinha um conhecimento da aplicação desse contrato no Brasil, tá? Alguns doutrinadores compreendem que esse contrato de engenharia, né, ele seria na verdade um contrato de empreitada maior, né? Só que não tem como a gente ajustar dessa forma, né, conforme a própria doutrina, né, Rubem Requião fala disso muito bem. Por quê? Porque pelo contrato de empreitada, que a gente tem lá nos artigos é, do nosso Código Civil, né, ele é muito mais do que apenas você contratar uma pessoa, né, física ou jurídica, que é um empreiteiro, onde ele vai fazer determinada obra, né, seja só com a prestação de serviço ou seja fornecendo os seus materiais, né? Então, o contrato de empreitada no Código Civil está dessa forma, né? Então, o contrato de engenharia ele não é apenas um contrato de empreitada, né? Ele também é um contrato de empreitada, mas ele é um contrato muito mais complexo, né? Por quê? Porque como a gente falou no vídeo anterior, na verdade essa modalidade contratual ela envolve na verdade de três frentes, né? Que é a questão contra a gestão de compras, né? Você tem o contrato de engenharia e de projetos, propriamente dito, e você tem também a questão quanto ao contrato de construção, né? Então ele é muito mais além do que um mero contrato de empreitada ou um contrato de empreitada maior, né? Mais complexo, certo? Porque aqui você não fala apenas quanto à execução de um serviço de construção, né? E com ou sem a aplicação dos próprios materiais do empreiteiro, né? Que você vai falar de um projeto, né? Que é um projeto de engenharia, é um projeto de arquitetura, né? Esse projeto de engenharia ele envolve as mais diversas engenharias, né? Então você tem engenharia elétrica, engenharia de automação, né? Você tem engenharia hidráulica, você tem a própria engenharia mecânica, né? Você tem a engenharia de telecomunicações, né? Porque você está falando de um empreendimento, não propriamente disso, né? Você tem a parte da gestão de compras, né? Então você vai ter que comprar materiais, você vai ter que comprar insumos, né? Você vai ter que contratar pessoas, né, para fazer pequenas prestações de serviços ou fornecer determinados produtos, enfim. E você tem a construção em si que você vai falar sobre a edificação desse projeto, né, desse equipamento ou a construção propriamente dito daquilo que foi do objeto, né? Então ele é muito mais além, muito mais para frente, né, do que um mero contrato de engenharia, tá? Ademais, o contrato muito mais do que o contrato de empreitada, desculpe, né? Ademais, o contrato de engenharia, né, ele também está relacionado com outra modalidade contratual, mas que não se confunde com o contrato de engenharia, que é o chamado contrato de know-how, né? O que é o contrato de know-how, né? O contrato de know-how ele se refere quanto às técnicas, metodologias, sistemas operacionais, as próprias ideologias que são utilizadas, né, a partir desse contrato de engenharia, principalmente no que permeia os três elementos essenciais, que é a parte de projetos em engenharia, a parte de gestão de compras e também a parte de construção, né? Então, o que é o know-how, né? O know-how ele é adquirido a partir da própria gestão de projetos, né? A gestão de projetos é aquela parte do contrato aonde você vai organizar aquele empreendimento em setores, né?
aqueles setores terão metodologias próprias, né? Essas metodologias elas terão determinadas técnicas e essas técnicas elas terão um modo de produção, né? E para isso você vai ter que contratar profissionais que atendam, né, essa metodologia, atendam esses objetivos da própria gestão de projeto, né? Então, a partir disso você vai ter um conhecimento, né, não vamos assim dizer científico, né, mas um conhecimento técnico que vai lhe dar know-how para que você faça essa aplicação dessa metodologia, aplicação dessa técnica, aplicação desse conhecimento em outros contratos de engenharia, né? Em outros modelos de gestão de negócios ou até mesmo de gestão de projetos, certo? Então, você vai contratar uma empresa, Odebrecht, né? A Odebrecht, pelo histórico dela, ela tem um know-how no setor, né? Então, por exemplo, né, você teve na Copa de 2014 a construção de estádios no Brasil, né? Mas o Brasil ele tinha conhecimento na construção de estádio, né? A maioria das construções dos estádios do Brasil, eles se davam pelo poder público, né? Que era o poder público municipal ou até mesmo estadual. Alguns clubes tinham seus próprios estádios, mas você não tinha aquela tradição de construir estádios, né? Então você foi procurar empresas internacionais que tinham know-how, né, acerca sobre as técnicas, metodologias e gestões de projeto e de negócio para a construção desses estádios e também demais empreendimentos, né? O mesmo se aplica à questão do próprio metrô, né? Sobre a questão do transporte sobre trilhos, né, que você tem do Rio de Janeiro, enfim, né? São empreendimentos, são equipamentos novos com alta tecnologia que você precisa de empresas que tenham devido conhecimento quanto a isso, né? Então, esse contrato de know-how, né, ele está inserido, né, em cláusula ou em contrato acessório a este contrato de engenharia, tá? Porque ele é essencial, porque inclusive isso configura inclusive cláusula de confiabilidade, né? Você não pode passar esse tipo de conhecimento para qualquer pessoa porque tem um valor econômico, né? Você trabalhou, você empreendeu uma série de questões para você ter um determinado conhecimento na área que você atua, né? Então isso lhe torna, enquanto empresário, né, ou enquanto empresa, diferencial no setor, né, que você atua, tá? Outra questão também que nós temos aqui, né, é que o contrato de engenharia, né, ele efetivamente ele é um contrato essencialmente empresarial, né? Embora o poder público ele possa celebrar esse tipo de contrato, como já falou aqui, né, que se dá mediante licitação ou não, a depender do tipo que você vai colocar, né, já que a lei 8666 de 93, ela coloca algumas espécies de dispensa de inexigibilidade, mas ele é um contrato empresarial por quê? Porque as pessoas que serão contratadas, né, elas efetivamente elas vão fazer aquele empreendimento ou aquele equipamento, né, ou aquela obra na qualidade de empresários, né? Então aí você tem a pessoa da construção civil, você tem a pessoa da própria engenharia, né? A pessoa de fornecimento de materiais como, por exemplo, andaimes, como estruturas móveis, enfim, né? Então são todos esses empresários, né, que são contratados pelo poder público ou não, né, para a composição desse contrato de engenharia, né? Então, nos termos do artigo 966, esse contrato ele é empresarial porque é o empresário ou a sociedade empresária que compõe essa modalidade contratual, certo? Ele é bilateral, né? Podendo ser ainda multilateral se você tiver várias empresas que vão trabalhar conjuntamente ou separado nesse contrato, né? Então você pode ter, por exemplo, o governo do estado da Bahia que venha contratar Odebrecht para fazer o contrato de engenharia quanto ao projeto, né? A Galvez para fazer a questão da construção, né? E pode contratar uma microempresa para fazer a questão de gestão de compras, né? Então você tem aí um contrato de engenharia
mas tem isso com várias empresas, então pode ser também multilateral, né? Oneroso porque existem obrigações de ambas as partes, né? Então, por exemplo, cabe à pessoa contratante, né, ou seja, que encomendou, né, aquele projeto ou aquele empreendimento, ele cumprir determinadas questões. Por exemplo, né, a área de construção, de edificação daquele empreendimento precisa ter a devida licença do poder público, estadual ou federal, se for o caso, para a construção, né? Ademais, né, todos os licenciamentos também precisam ser autorizados para isso, né? Precisa que aquela área ela tenha uma viabilidade do ponto de vista geológico, né? Também do ponto de vista hídrico, por exemplo, você não pode ter ali naquela região cortando um lençol freático, por exemplo, né? Porque se você for fazer uma fundação ali, o lençol ele vai explodir, né? Por exemplo, também, né? Aquela área ali não pode ser uma área de proteção ambiental, por exemplo, né? Então, essas questões são de encargo da própria empresa contratante, né? Ou do próprio poder público contratante, nesse caso aqui também, né? Ele também é um contrato principal, é um contrato pessoal, né? Portanto, porque você tem apenas a relação de pessoas, e ele é de execução diferida no tempo. Por quê? Porque ele é um contrato onde você tem a data de início e a data de término para a conclusão e a entrega do projeto ou do empreendimento. Óbvio que você pode ter na cláusula do contrato possibilidade de suspensão, né, ou de postergação, né, do prazo de entrega. Por quê? Casos fortuitos ou de força maior, né? Numa época como esta agora, está chovendo muito, precisou atrasar a obra. Apesar de que já deveria ter sido programado, né, pelo empreendedor, né? Ou então, nós tivemos uma greve, né? Ou estamos numa situação de pandemia, né? Que você pode aplicar tanto caso fortuito, né, ou força maior, né? Caso fortuito por quê, né? Porque é uma questão biológica, né? É uma pandemia, questão de direito sanitário, né? Mas também é uma questão de força maior, por quê? Porque você tem um próprio poder público determinando essa política de isolamento social e essa quarentena, né? Ademais, cabe também ao próprio poder público, né, ou ao contratante, se ele for pessoa privada, né, ele saber quais são as políticas de financiamento, né, ou de benefício fiscal que pode ser aplicado naquele caso, né? Então, por exemplo, você quer fazer um empreendimento no Rio de Janeiro, né? E aí o BNDES ele tem uma linha de crédito excelente para que você, numa área específica da Barra, bairro do Rio de Janeiro, você faça uma obra de até 300 mil metros quadrados. Então, a pessoa que contratou, né, essa empresa de engenharia, ela precisa correr atrás para que o BNDES conceda, né, política de financiamento para aquela obra, né? Então, isso é importante, né? Embora o contratante ele esteja pagando, né, e contratando um empresário para fazer aquela obra de engenharia, mas também é seu dever procurar política de financiamento, né? Ou então vamos imaginar que a União, nesse período de pandemia, ela está dando uma isenção fiscal, né, a título de impostos federais pelo período de 3 meses, né, a contar do final da quarentena, né? Então, esse benefício, né, esse incentivo fiscal também deve ser providenciado pela empresa contratante ou pelo próprio poder público contratante, né? Por quê? Porque para você ter essa isenção, você precisa atender determinados requisitos. Então, esses requisitos também precisam ser cumpridos, né? Então, a documentação precisa ser provada, né? Ademais, é obrigação também você ter contratos de seguro quanto a isso, né? Então, a empresa contratada tem que garantir o seguro da obra enquanto ela estiver em execução, né? Então, vamos lá, né? No meio do nada, você tem uma explosão, né? Nessa explosão vai gerar um prejuízo, né,
para a obra em não sei quantos milhões. Então você precisa de um seguro para você dirimir a questão quanto a esse tipo de custo, né? Quanto a isso também, né? O contratante ele tem o direito de fiscalizar a obra. Então, ele pode indicar prepostos ou representantes que fiquem na obra o tempo todo fiscalizando a atuação dessa empresa contratada, né? O contratado ele também tem obrigações quanto às questões cíveis, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, né? Então, tudo que ele contratar, né, tudo que ele comprar, todas as pessoas físicas ou jurídicas que ele contratar, ele precisa fazer o devido recolhimento, né, quanto aos tributos e demais obrigações, né? Seja contratos seletistas, seja contratos de prestação de serviço, né? Seja insumos, né, que tem que fazer o recolhimento de ICMS, né, de IPI, então tudo isso é obrigação, né, dele fazer dentro desse empreendimento, né? Ademais, né, questões, por exemplo, né, você não pode ter trabalho escravo na obra, né? Você não pode ter contratação de pessoas menores de idade sem contrato de trabalho, né? Lembrando que o menor pode ser contratado desde os 14 anos, cumprindo a obrigação de que os pais precisam celebrar esse contrato de trabalho, né? Então, essas fiscalizações que acontecem, né, pelo Ministério Público, né, seja ele federal, estadual, ou do trabalho, ou o próprio IBAMA, quanto a isso, né, então precisa ser cumprido também, né? Outra questão importante, né, que eu falei, nós tivemos, por exemplo, a questão do metrô de Salvador, quando ele chegou em Lauro de Freitas, a crise do bambuzal, né? Por quê? Porque a área do bambuzal é uma área que ela é tombada, né? Então você não poderia ter a derrubada do bambuzal ali para você prosseguir com a construção da estação do metrô em Lauro de Freitas, que é a estação do aeroporto. Então, quem é que tem que providenciar a resolução desse conflito, né? O próprio governo do estado, que foi quem contratou, né, a CCR para fazer aquela obra. Então, ele deveria, né, disponibilizar de uma área que não tenha qualquer tipo de impedimento para o desenvolvimento da obra, né? Então, caberia ao governo do estado providenciar junto ao poder público estadual, propriamente dito, né, também o municipal quanto o federal, as licenças para a construção da estação de metrô naquela área, né? Obviamente que respeitando as normas ambientais e municipais, né, quanto ao uso do solo naquela região, que é uma área próxima do aeroporto, é uma área de bambuzal, certo? Então, isso aqui é o que a gente tem quanto à complexidade, né, e a extensão do contrato de engenharia, tá bom? Um abraço e até a próxima.